Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte e o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao teu Filho, Jesus, e assim, como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter, pela graça, a imagem do homem do céu. Por Cristo nosso Senhor, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Tá aí já. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, as nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado pelo Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal. Nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará os justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Espírito. Ó Pai, em tuas mãos
eu entrego o meu espírito. Ó Pai, tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, põe em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvarás, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Foge de mim os que me veem pelas ruas, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vós mãos meu destino, libertai do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiai. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Sim.
Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostre em que. Mas se falei bem, por que me bastes? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi
será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então, tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento,
em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso,
José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz O Evangelho começa no jardim e termina no jardim. Vamos ouvir a locução, podemos sentar, vamos ouvir com atenção a locução. Hoje o padre não faz pregação, você sabe. Hoje acompanhamos o Senhor em sua paixão e caminhada até a cruz. Rezamos por todos os que a cruz de Cristo transformou em nossos irmãos, especialmente os que mais sofrem, adorando a cruz de Cristo e recebendo a comunhão no seu corpo. Recebemos a força para viver de esperança e vitória, que nasce da cruz. O Evangelho de João narra a paixão de Jesus. São 2 capítulos inteiros, os capítulos 18 e 19 do Evangelho. A paixão começa com a prisão de Jesus, perto de um jardim no Vale do Cedron. Mateus, Marcos e Lucas dizem que o jardim era próximo do jardim ou pomar das oliveiras, e o mesmo local onde Jesus está sepultado, e aparecerá ressuscitado. João quer nos dizer que a prisão e a traição, que inicia o trágico dia de Jesus, dará lugar ao seu descanso e aparição pascual. Tendo dito isto, indica que foi logo depois da noite onde realizou-se a ceia do Senhor, instituindo a Eucaristia e revelando que a verdadeira comunhão com Ele se realiza através do serviço aos pobres e necessitados. Toda a narrativa da paixão do Evangelho de João forma 7 grandes cenas. João reinterpreta o que recebeu de Marcos, Mateus e Lucas. A prisão de Jesus no pomar das oliveiras demonstra que a cidade estava muito cheia e, mais uma vez, como no seu nascimento, não havia lugar para ele se hospedar. É para lá que Judas Iscariote leva o batalhão do exército romano. A quantidade de soldados revela que pensava que Jesus era um judeu muito perigoso, um judeu zelote, revolucionário e subversivo. Não conhece Jesus. A versão que tem sobre Jesus é a que Judas Iscariote passou para eles. Por isso, precisam que Judas Iscariote vá junto para identificar Jesus. A pergunta: a quem procuram? A pergunta sugere que também os cristãos de ontem e de hoje criam uma expectativa sobre a identidade de Jesus. Não querem um Jesus carpinteiro e nem pobre. Procuram um homem parecido com um príncipe, cheio de poderes. Eu sou, grita Jesus. A partir daqui, Judas Iscariote desaparece completamente. O próprio Jesus apresenta sua identidade. O Evangelho de João nem fala do beijo, da traição. A voz de Jesus causa medo nos soldados. Eles ficam atordoados e recuam, caindo ao chão. Os soldados levam Jesus para 2 velhos aposentados no templo, Anás e Caifás, e não diretamente a Pôncio Pilatos. À época, o governador responsável. João quer assim mostrar que Anás e Caifás, assim como Pôncio Pilatos, também são grandes traidores, como Judas Iscariotes. São todos fantoches da religião e da política, comandadas por Satanás, que estava no coração de Judas Iscariotes. Os discípulos são defendidos por Jesus.
pois ele é o bom pastor. Mas os discípulos fogem todos. Pedro, cheio de zelo e fidelidade, quer defender Jesus com uma luta mortal. Agride um soldado. Jesus repreende Pedro. O nosso inimigo é outro, é o mal. Preso, Jesus é levado para os dois velhos safados e canalhas, Anás e Cafás. Pensam que para defender e manter o sistema social político da época é preciso matar Jesus. Há um confronto entre Jesus e as autoridades do tempo. Dentro do confronto, João fala da negação de Pedro. Pedro quer assistir. Alguém deixa Pedro entrar. A menina da porta o reconhece. Não és tu também discípulo deste homem? Começa assim a sucessão de negação de Pedro. No interrogatório no templo, Jesus se defende. Fala abertamente. Questiona sua prisão sem sentido. Começa as agressões. E ele irá acontecer quando Jesus estiver diante de Pilatos, onde será acusado formalmente de se declarar rei dos judeus e blasfemador, dizendo ser filho de Deus. Jesus é morto na cruz por razões de Estado, dentre uma jurisdição romana. Mas os evangelhos também revelam a crueldade dos judeus. Os apóstolos Paulo depois verá nessa cena o fim do templo, a fim da validade da lei. Assim como um olhar mais profundo, podemos reconhecer e entender o ensinamento de Paulo na carta aos Romanos. Todos pecaram e se privaram da glória de Deus, mas foram justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o determinou para proporcionação do meio da fé do seu sangue, para provar a sua justiça no tempo presente, a fim de que ele seja justo e justifique aquele que tem fé em Jesus. A fé ensinada por Jesus Cristo é transmitida para a Igreja Católica, e a fé que salva de verdade. É a fé que vence o mundo. Nós temos a possibilidade de tomar, neste dia de perdão, a decisão mais importante da vida, aquela que nos abre de par em par os portões da eternidade. Acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É um dia extraordinário, essa Sexta-feira Santa, que celebramos. Poderá ser, se quisermos, o início de uma nova vida. Em Cristo morto e ressuscitado, o mundo chegou ao seu destino final. O progresso da humanidade avança e o ritmo vertiginoso e a humanidade vê. Desenrola-se à sua frente horizontes novos e inesperados, frutos de suas descobertas. Pode dizer, porém, que já chegou o fim do tempo, porque em Cristo que subiu aos céus está ao lado do Pai. A humanidade encontrou o seu objetivo final. Já começaram os novos céus e a nova terra. Apesar de toda a miséria, injustiça e monstruosidade na terra, ele já inaugurou a ordem definitiva do mundo. O que vemos com nossos olhos pode nos sugerir o contrário, mas o mal e a morte foram, na verdade, derrotados para sempre. As suas fontes secaram. A realidade é que Jesus é o Senhor do mundo. O mal foi vencido radicalmente pela redenção que ele realizou. O nosso mundo já começou. A cruz, com o corpo do crucificado, separa os que crê e dos que não creem, porque para alguns ele é escândalo e loucura, e para outros é poder, Deus e sabedoria de Deus. Em sentido mais profundo, ele une todos os homens, crentes e não crentes. Jesus tinha que morrer, mas por uma nação, mas para reunir todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Os novos céus e a nova terra são de todos e para todos, porque Cristo morreu por todos. A urgência decorrente de tudo isto é evangelizar, ou seja, dar continuidade à obra de Jesus. O amor de Cristo nos impele ao pensamento
de um que morreu por todos. É preciso continuar. Vamos anunciar ao mundo a boa notícia de que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito que dá a vida em Cristo, Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Franz Kafka, grande escritor tcheco, falecido em 1924, ilustra bem em um conto literário a força do movimento ressuscitador da Páscoa chama-se A Mensagem Imperial. Respira. Ele conta a história de um rei idoso, à beira da morte. Um dia chamou um mensageiro e sussurrou em seu ouvido uma mensagem. A mensagem é muito importante. O mensageiro teve que decorá-la. E o mensageiro monta em seu cavalo e vai em desembalada carreira. O conto narra todas as dificuldades possíveis e imagináveis enfrentadas pelo mensageiro. Ele fracassa, mas o conto de Kafka termina com o mensageiro já velho, sentando-se a uma janela, olhando com os olhos perdidos para o mundo. Ele nunca esqueceu a mensagem que o rei morto contou para ele, do seu leito de morte. Também Cristo confiou à sua igreja uma mensagem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ainda existem muitos homens que se sentam à janela e sonham sem saber com uma mensagem como a dele. João, como acabamos de ouvir, afirma que o soldado perfurou o lado de Cristo na cruz, para que se cumprisse a Escritura, que diz: hão de olhar para aquele que transpassaram. No Apocalipse, ele acrescenta: eis que vem sobre as nuvens, de todo olho verá até o mesmo que transpassaram a todas as tribos da terra, que se lamentarão por ele. Ter fé é praticar numa verdadeira comunhão eucarística na igreja. O anúncio do Evangelho Salvador tem uma origem mística. É um dom que vem de dentro da nossa alma. Vem daquele lado aberto do peito de Jesus. Em Apocalipse, Jesus diz que está à porta e bate. Às vezes, como foi observado pelo Papa Francisco, não bater para entrar, mas batendo de dentro porque ele quer sair. Sair os subúrbios essenciais do pecado, e sofrimento e injustiça, ignorância e indiferença, a religião de toda forma e miséria. E existem novas portas dos novos prédios em nossa paróquia, para um momento em que se percebe que todas essas adaptações já não respondem às necessidades atuais. Serve antes de obstáculo, e temos então de ter a coragem de derrubá-las, e trazer o prédio de volta à simplicidade e à linearidade das suas origens. Foi a missão que recebeu um dia de um homem, morto há 800 anos, que rezava diante do crucifixo de São Damião: vai, Francisco, e reforma a minha igreja. Que o Espírito Santo, nesse momento em que se abre para a igreja um novo tempo, cheio de esperança, redesperte nos homens que estão à janela a esperança da mensagem, e nos mensageiros a vontade de levar até eles, mesmo que ao custo da própria vida. Respira, Jonas. Pode ficar sentado, pode ficar Bom, né? sentado, pode ficar sentado. Ele não respira, né? Acho que ele quer acabar logo, né? Mas depois vocês vêem no vídeo, acho que vai dar para entender um pouco mais a locução de hoje. Vamos receber então a cruz. Está pronto a cruz? De pé, todos.
meus irmãos e minhas irmãs. É dramática o texto da paixão, né? Marcelo nos proporcionou bem o clima dessa dia terrível, a manipulação, tudo aquilo, os desafios, né, que nós temos. Hoje nós celebramos o Senhor que pela cruz salvou o mundo inteiro. Rezemos então pelas grandes necessidades da igreja e da humanidade, pela qual Jesus Cristo deu a sua vida. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adorei. Há 40 anos que eu sou padre, 40 anos nessa hora eu não consigo tirar o alfinete do... Eles põem de um jeito, menino, é impossível. Mas um pregador, né? Mais fácil pregador. Rezemos, portanto, pela paz do mundo inteiro, que as guerras acabem, que vença a justiça, pelo fim de toda a corrida armamentista, pelo fim das discriminações raciais, por melhores condições de vida no Brasil e em todos os países do mundo. Deus Santo. É assim, ó. Deus imortal, tem piedade de nós. Deus de eterna compaixão, pela cruz de Jesus, o Senhor derrubou todos os muros de separação entre os povos. Dá a toda a humanidade a tua paz, baseada na justiça e no direito. Por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, aqui, ó, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Rezemos por todas as igrejas cristãs e pela unidade dos cristãos. Pelas comunidades cristãs da nossa cidade e do nosso Brasil, do nosso bairro de Vila Guilhermina. Pelos organismos da igreja que promovem a unidade entre as comunidades cristãs. Pelos que rezam e oram e trabalham pela união das igrejas. Deus. Vamos para cá. Aqui é a medida. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Deus, promessa da paz. Jesus morreu para reunir todos os seus filhos e filhas em todo o mundo. Dê a todas as comunidades cristãs a unidade que deve ser vista e enxergada, e a alegria de cumprir a missão que Jesus nos deu, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pela nossa igreja aqui e no mundo inteiro. Rezemos por todos os leigos e leigas que exercem o ministério das nossas comunidades, na nossa igreja, nossa paróquia.
Rezemos por todos os batizados que também exercem o seu sacerdócio comum na nossa igreja e no mundo. Rezemos pelo Papa Leão XIV, pelo nosso bispo Dom Munhac e por todos nós que somos também responsáveis pela igreja, para manter a igreja firme na sua missão de coordenar uma caminhada mais comum. Pelos que se preparam para ser batizados neste ano e pelos que trabalham também na catequese da nossa paróquia. Deus Santo. Você tem que botar aqui essa, fica assim. Deus imortal, Rei de piedade. Ó Deus de bondade, firma o teu amor na nossa família. Fortaleça na fé todos nós que devemos ser animadores e animadoras do povo de Deus, levando a esperança onde parece não ter esperança. Faça da nossa paróquia cada vez mais uma paróquia que celebra a Páscoa todos os dias. Uma paróquia testemunha que viu a ressurreição de Jesus acontecer, para que nós sejamos testemunhas do amor para com toda a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde. Vai na frente ali agora. Vai na frente para erguer a cruz. Vai na frente para erguer a cruz. Não dá para fazer aqui. O que você põe? Não sabe. Primeira vez. Ei, você consegue erguer? É pesado. Cuidado, vai doer o braço. Rezemos por todas as comunidades e grupos de outras religiões. Rezemos por todos os grupos religiosos no Brasil, para que se engajem firmemente numa luta comum de paz e bem-estar, para que acabem com todas as guerras, todos os preconceitos que existem entre as religiões. Sejamos soldados e combatentes desse crime. Não permitamos isso. Para que sejamos testemunhas, então, na construção de uma cultura de paz. Para que peregrinem, obedecendo fielmente os preceitos da paz. Deus Santo, pode abaixar. Você não vai aguentar. Não. Sagrado, que brota do nosso coração, da nossa alma, e te invoca, ó Deus, com nomes tão diferentes no mundo, e proteja as pessoas que se consagram ao teu serviço. Firma o diálogo entre nós, entre as religiões, um diálogo interreligioso e a colaboração entre todos aqueles que te pertencem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos
Rezemos pelas comunidades de Israel, por todas as sinagogas, pelo povo israelense, que combate também os desbandos da religião. Deus Santo. Deus forte, é duro, hein? Deus descendentes, o povo israelense e o povo palestino, escute as nossas preces da tua Igreja Católica, que reafirma a unidade de duas alianças e multiplica as tuas bênçãos sobre o povo judeu e o povo palestino, o povo árabe, conduzindo-os, ajude-os todos a trilhar o caminho da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Rezemos pelas pessoas que não creem em Deus, pelas pessoas que estão em crise de fé. Deus Santo, Deus Deus imortal, tem piedade. Ó Deus, pusestes no coração de toda pessoa o desejo de te procurar. Evangelho, quem vocês procuram? Dá a todos nós que procuramos conhecer de verdade a fé em Jesus Cristo, a graça de descobrir como Deus está vivo e como Ele é de verdade o nosso amigo. Faça de nós, Senhor, que cremos, testemunhas da Tua bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Rezemos pelos que dirigem nosso país e governam as nações. Rezemos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas e por todos os organismos no mundo inteiro que reúnem as nações. Rezemos pelo chefe de Estado do Brasil, pelos seus ministros. Rezemos por todos aqueles que exercem o poder executivo. Rezemos por todos os que trabalham na justiça brasileira. Rezemos por todos aqueles que atuam no legislativo, os nossos vereadores, deputados e também senadores. Deus Ó Deus, Tu revela a Tua salvação a todos os povos. Por Tua ordem, somos governados também. Faça que os dirigentes de todas as nações governem o mundo. Procurem governar com justiça, governar com
lutando contra a desigualdade. Que todos os habitantes da terra tenham sempre a liberdade no coração e sejam respeitados como teus filhos e filhas, ó Deus, por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Rezemos por todas as pessoas que sofrem, pelos povos indígenas, constantemente ameaçados de morte, pelas empresas e também, às vezes, pelo governo do nosso país. Rezemos pelos sofredores de rua da nossa cidade. Rezemos pelas pessoas que estão nas prisões. Jesus também foi um prisioneiro. Rezemos pelos doentes dos hospitais de nossa cidade, os que estão em casa. Rezemos pelas vítimas da fome, uma das maiores violências contra o ser humano, provocado pelo acúmulo de uns e perda de outros. Rezemos por todos os refugiados. São muitos. Rezemos pela nossa igreja, que atua em favor dos refugiados. Uma menção especial à irmã Rosita, né? Rosita Milese, né? A irmã Rosita Milese da CNBB. Hoje ela já não está mais lá. Ela lutou bravamente sempre e pegou os piores conflitos, né? Porque refugiado não é só falar, ô italiano, vem aqui, tudo bem com você? Pode ficar, não é só isso não. Como é a paróquia da Paz, aqui no Glicério, que vocês conhecem, né? Que é uma paróquia que tem essa missão. Acolher, atualmente, os maiores refugiados da República do Congo. Você sabe, República Popular do Congo, na África, um dos países mais violentos do mundo, onde a matança de mulheres é assim, absurdo. É um absurdo. E muitos fogem para o Brasil, às vezes para outros lugares. E no Brasil, a Paróquia da Paz aqui acolhe, arruma lugar, ajuda a tirar documento, ajuda a arrumar emprego, às vezes. Nossa igreja é assim, né, minha gente? Ela parece que não faz nada, mas faz muita coisa. Rezemos, portanto, por todos os refugiados. É um sofrimento sem fim. Rezemos também por todas as pessoas que são discriminadas no mundo. Ah, não canta. Forte, Deus imortal, tende piedade. Ó Deus, defensor da vida, consolação dos aflitos, tenha piedade de nós, do teu povo. Mostre a tua força naqueles que aparentemente são fracos, naqueles que aparentemente não compreendem. Reúna o povo de Deus para transformar o mundo. Reúna todos os que sofrem tribulações e ilumina a nossa igreja, a nossa paróquia, a CNBB, também algumas igrejas cristãs, outras igrejas cristãs, que encontrem meios eficientes de manifestar a solidariedade.
Por Cristo nosso Senhor. Deus Santo, Deus forte, tanto silêncio, tem de piedade. Agora tem aquele momento do povo, que o povo se aproxima, etc. Faz a sua saudação, não precisa beijar nada, e também, até porque não se deve, depois da pandemia, fazer essas coisas. É saudar Jesus Cristo na cruz. Faz de conta que você está lá no Calvário, né? Lá atrás, com a mãe dele, os discípulos, aquela mulherada toda, né? Com os discípulos ali, contemplando o sofrimento, mas também a ressurreição, a fé na ressurreição. Hoje a igreja faz a coleta para os lugares santos. Domingo passado, supostamente, deve ter feito a campanha Fraternidade. Quem não fez ainda, faça a caridade de, até domingo próximo de Páscoa, ajudar com a campanha da Fraternidade e também com a coleta para os lugares santos. Que a igreja tem que manter, né? Aqueles lugares onde Jesus passou, onde Nossa Senhora viveu, lá e está na mão de governos que não são cristãos, né? Então é uma batalha, você tem que manter. A igreja tem que manter, é um lugar histórico, né? Às vezes está em um lugar muçulmano, às vezes os muçulmanos, tem muçulmano que não é radical, né? A gente tem que lutar para manter, né? Esses lugares. E aí ele já faz isso. Hoje, em todas as paróquias do mundo inteiro, as igrejas dão uma ajudazinha para mandar para a Anunciatura Apostólica e depois para a Santa Sé, para que se possa ter recurso para defender aquilo que é nosso. Nós já perdemos a Bíblia, né? Nós somos muito bobos. Que a Bíblia é nossa, né? A Bíblia pertence a nós, o Novo Testamento pertence à Igreja Católica, mas a gente bobeou. E aí, todo mundo fez o que quis da Bíblia e faz até hoje. Não pode. Fizeram essa interpretação e fizeram essa bagunça que é hoje. Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa sagrada, a gente tem que zelar, cuidar, proteger, não deixar se misturar, né? Porque quando mistura muito coisa sagrada com coisa que não é sagrada, dá uma confusão danada. Então vamos fazer esse momento. Eu vou pedir para elas ficar aqui, quem quiser ajudar já ajuda aqui, e depois a gente já vai para a comunhão e encerramento. Pode ficar aí. Ele fica aqui parado, você vai aguentar ficar aí. Tem certeza? Não quer que eu ajude? Não, tem um barbudo até um...
vai. A paz do Senhor. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Calma, eu vou lavar minha mãozinha. Espera aí que já vai acabar o seu cavalo mal batizado. Tem que falar para essa gente que vem espionar a igreja, sei lá o que vem fazer. Tem que explicar para eles.
Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição de Jesus, conservai-nos a obra da tua misericórdia, para que pela participação neste mistério nos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, 19h, a celebração da Vigília da Páscoa, viu? É muito importante a celebração de amanhã. Tem a questão do batismo, a renovação das promessas do batismo, né? Então a gente não pode faltar. Trazer vela, é lógico. Quem não tiver, deve ter aí, não sei. Depois vocês vejam aí. Se bem que pode ter aí. Tá certo? Desculpa a simplicidade da celebração, ela deve ser assim mesmo, a gente compreender a liturgia da igreja, não a liturgia, o rito, mas a teologia da liturgia, né? Porque senão fica parecendo, né, que rezar é assim, pão, 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 não é. Rezar é o, né, todo, né? Muito bom. Não vamos fazer a procissão do Senhor Morto, é lógico, primeiro que eu não tenho mais idade para ficar andando nessas ruas inteiras, né? Talvez o ano que vem, quem sabe, vocês possam fazer, entende? Porque nada impede. Sexta-feira Santa, vocês podem fazer a procissão do Senhor Morto, né? Numa boa, né? Num outro horário também pode ser. Tem que falar que reza agora, depois 7 da noite, 8 da noite, se reúne para fazer a procissão. Mas isso tem que se organizar, né, Marcelo? Tem que organizar direitinho, né? Não pode ser assim, né? Eu estou com a coluna, vocês sabem, né, bastante prejudicada, né? Fazendo fisioterapia toda semana, todo dia praticamente. Então não dá para ficar abusando, né? E também ninguém oferece um carro para levar a gente. Vocês sabem como é, Matheus, né? Ninguém chega e fala, padre, posso levar o senhor de carro? Ninguém. Na hora do apuro, todos fogem. O zelo por tua casa me devora, né? E, como diz o Salmo, cães numerosos me rodeiam, né? Jesus falou isso uma vez, e é verdade. As pessoas, assim, elas ignoram, né, a vida, né, dos outros. E vocês me defendam aí, viu? Tem muito cão numeroso que está vindo na paróquia aí, rodeando, falando, me defenda, gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a tua bênção, Senhor, desça sobre todo o nosso povo da Guilhermina, para que acaba de celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, na esperança firme de fortalecer a fé. Venha sobre nós, Senhor, o teu perdão, nesse dia dedicado ao perdão. Seja dado ao nosso povo esperança, consolo e que cresça sempre a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E em paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Graças. Coragem, minha gente. Até amanhã. Bom final de Sexta-feira Santa. Quem fez jejum já